Olá, queridos estudantes do Colégio Cometa. Aqui quem fala é o professor Max, da disciplina de Química. E nessa videoaula apresentarei a correção comentada de algumas das questões propostas no PCD de número 19. Essa é a primeira parte da correção. Muitos metais podem ser obtidos a partir de seus compostos por meio da reação destes com hidrogênio gasoso. Para a obtenção do estanho metálico equacionado a seguir, a reação é um óxido de estânio mais hidrogênio, formando estânio sólido, que é o metal, mais água, H2O. Então, a primeira letra, a letra A, pede para identificar os elementos químicos cujo NOx varia na reação e o valor dessa variação. Então a gente precisa voltar à reação, tá? Fazer o cálculo do NOx de cada espécie. Fazendo esse cálculo, a gente tem que o NOx do estânio ele é mais 4, do oxigênio menos 2, do hidrogênio, substância simples, igual a 0, do estânio no produto, substância simples, igual a 0, do hidrogênio na composição da água, igual a mais 1, do oxigênio na composição da água, igual a menos 2. Então aí a gente vai identificar agora quais foram as espécies químicas que reduziram e oxidaram. Tá? Quem reduziu? O estânio presente no óxido de estânio reduziu a estânio 0, que é a representação do metal. A variação de NOx saiu de mais 4 para 0, então a variação foi de 4. Oxidou o hidrogênio, que está na composição da molécula de hidrogênio, de número de oxidação 0, mudou para o hidrogênio na composição da água, com número de oxidação mais 1. Como foi a variação? Qual o valor da variação? Então, a variação foi igual a 1, pois saiu de 0 para 1. Porém, vocês precisam multiplicar por 2. Por quê? Porque tem dois hidrogênios envolvidos na constituição da molécula de H2, tendo em vista que o NOx calculado é o NOx para cada hidrogênio na estrutura desta molécula. Só que vezes 2, por quê? Porque tem 2 mols de hidrogênio, né, da molécula de hidrogênio, os 2 mols que compõem sendo oxidado. Então a gente tem o total de 4 também. Então a variação de NOx para o hidrogênio é igual à variação de NOx para o estânio. Isso mostra o que? Isso evidencia que a equação ela já se encontra balanceada, porque o balanço de carga dela já foi realizado, ok? A quantidade de elétrons perdidos no processo de oxidação foi a mesma quantidade de elétrons ganhos no processo de redução. Letra B. Classifica a atmosfera em que ela ocorre em oxidante ou redutora, justificando a resposta. Então, se a gente prestar atenção aí, temos, analisando quem foi que reduziu o estânio, tá? Quem foi variação 4 unidades, quem foi que oxidou o hidrogênio com a variação 4. Nesse caso, a atmosfera, ou seja, o gás principal dessa atmosfera é o gás hidrogênio. O gás hidrogênio, como oxidou, ele provocou a redução da outra espécie. Então, o hidrogênio, a espécie gás hidrogênio é agente redutora. Por isso que eu posso classificar a atmosfera como uma atmosfera redutora. Então, o hidrogênio gasoso constitui a atmosfera redutora, pois promove a redução dos cátions estânio a estânio metálico.
Pela equação, a gente pode concluir que o estânio é reduzido, recebendo 4 elétrons, nós já calculamos na letra A, inclusive. O hidrogênio é oxidado e cada átomo de hidrogênio cede um elétron, totalizando 4 elétrons cedidos, já que aí nós temos a quantidade de hidrogênios multiplicado por 2, né? E o agente oxidante é o óxido de estânio 4. E o agente redutor é o gás hidrogênio. Para obter o chumbo metálico a partir do sulfeto de chumbo 2, PbS, aplicam-se dois processos de ostulação. O primeiro consiste em reagir o sulfeto com o gás oxigênio e o segundo na reação entre o óxido de chumbo 2, formado na primeira etapa, e o monóxido de carbono. A letra A da questão pede: escreva as equações químicas para a obtenção de chumbo metálico a partir do sulfeto de chumbo 2. Então, a reação, a primeira etapa é o sulfeto de chumbo 2 mais oxigênio, produzindo óxido de chumbo 2 mais dióxido de enxofre. Percebam que essa equação descrita aí, ela não está balanceada. Então, para poder apresentar, a gente precisa fazer o balanceamento. E como fazer o balanceamento? Como se trata de uma reação de produção de um metal, a gente já imagina que é uma reação de oxirredução. Então, vamos tentar garantir o balanço de massa e garantir o balanço de cargas. Para isso, temos que calcular o NOx para saber quais espécies oxidaram e reduziram. O NOx do chumbo, mais 2. Do enxofre, menos 2. Do oxigênio na substância simples, 0. Do chumbo no óxido de chumbo, mais 2. Do oxigênio na composição do óxido de chumbo, menos 2. Do enxofre na composição do dióxido de enxofre, mais 4. E do oxigênio, menos 2, na composição do óxido. Aí a gente vem para saber quem oxidou e quem reduziu. Quem oxidou foi o enxofre. O enxofre no sulfeto de chumbo, que tinha NOx menos 2, passou a ter NOx mais 4, quando ele compôs a molécula de óxido de enxofre. A variação de NOx aí foi de 6, porque saiu de menos 2 para mais 4. Quando a gente calcula, a gente vê que a variação de carga foi igual a 6. Quem reduziu? O oxigênio. Quando a gente compara o oxigênio na composição da molécula de oxigênio com o oxigênio na composição do óxido de chumbo 2, tá? A variação foi quanto? Mas para isso, a gente tem que prestar um pouquinho mais de atenção e perceber que também houve uma redução quando eu comparo o oxigênio do reagente, na composição da molécula do oxigênio, com o oxigênio na composição do dióxido de enxofre. Saiu de 0 para menos 2 também. Então, qual foi a variação? A variação foi igual a 2, que é o de uma espécie, saiu de 0 para menos 2 na formação do outro produto, e mais 2, porque também para formar um outro produto, que é o óxido de enxofre, houve a variação de mais 2, saiu de 0 para menos 2. Então, total aí, quando a gente calcula a variação de NOx do oxigênio, considerando os dois produtos que ele compõe, e aí quando comparado com o reagente, há sim variação de NOx nos dois casos, a gente tem uma variação igual a 4. Então vamos agora balancear. Como é que eu faço para balancear? Eu atribuo os valores de variação à espécie que é agente redutor e agente oxidante, tá? O 4 vai multiplicar o agente redutor, que é o sulfeto de chumbo 2. O 6 vai acabar multiplicando o oxigênio, que é o agente oxidante. E aí a gente faz o balanceamento
das outras espécies. Vai ficar 4, certo? De óxido de chumbo mais 4 mols de dióxido de enxofre. Só que a gente tem é que 4 e 6 pode ser divisível pelo número em comum. Inclusive, quando representa a equação, a gente tem que representar a equação na menor proporção possível. Então aqui a gente divide toda ela por 2. E aí a equação devidamente balanceada fica com os seguintes coeficientes estequiométricos. 2 mols de sulfeto de chumbo 2 mais 3 mols de oxigênio, formando 2 mols de óxido de chumbo 2 mais 3 mols de dióxido de enxofre. Isso é uma equação, mas essa reação acontece em 2 etapas. Então, a segunda equação ela é descrita da seguinte forma, representada: óxido de chumbo 2 mais monóxido de carbono, formando chumbo metálico mais dióxido de carbono. Se a gente analisar esta reação, de antemão a gente já pode dizer que o balanço de massa está garantido, tá? O que tem a quantidade de chumbo no reagente está presente no produto, de carbono no reagente também está presente no produto, e a quantidade de oxigênio no reagente ela está presente no produto. Só que, como é a reação de formação de metal, e a gente vem discutindo que toda reação de formação de metal é uma reação de oxirredução, além da gente garantir o balanço de massa, a gente tem que checar se o balanço de carga ele também está sendo contemplado. Então, como é que a gente faz isso? A gente vai precisar calcular o NOx, tá? Calculando o número de oxidação para cada espécie. Chumbo no óxido mais 2, oxigênio menos 2, carbono na composição do monóxido de carbono mais 2, oxigênio menos 2, chumbo sólido 0, carbono mais 4, oxigênio menos 2. Então precisamos agora identificar quem oxidou e quem reduziu, e identificar a variação de número de oxidação das espécies que oxidaram e reduziram, para a gente ver se o balanço de carga ele está equivalente ou não. Se não tiver, precisamos proceder o balanceamento. Então vamos lá. Oxidou o carbono do monóxido, ele oxidou ao passar para o carbono na composição do dióxido de carbono, porque o seu NOx variou de mais 2 para mais 4. A variação então aí foi de duas unidades. Já a espécie que reduziu foi o chumbo. O chumbo presente no óxido, TNOx mais 2, o chumbo formado, o metal formado, tem número de oxidação 0. Então a variação aí foi de 2 unidades. Então, se a variação foi a mesma da quantidade de elétrons perdidos com a quantidade de elétrons recebidos pela outra espécie, então o balanço de cargas está ok. E aí a gente só faz repetir aquela equação que foi colocada no início, tá? Óxido de chumbo mais 1 mol de monóxido de carbono, formando chumbo sólido mais 1 mol de dióxido de carbono. Letra B. Para cada reação, determine qual é o agente oxidante e qual é o agente redutor. Então, precisamos analisar a equação da primeira etapa. Quem oxidou foi o enxofre, que compõe o sulfeto de chumbo 2, oxidou, e quem reduziu foi o oxigênio, que compõe o gás oxigênio. Portanto, podemos concluir que o agente redutor é a espécie que provocou a redução da outra, então é o sulfeto de chumbo 2, e o agente oxidante é o oxigênio.
Na segunda etapa, a espécie que oxidou foi o carbono, presente no monóxido de carbono, e a espécie que reduziu foi o chumbo, presente no óxido de chumbo 2. Então temos que o agente redutor é o CO, porque o agente redutor é a espécie que está contido o elemento que oxidou, tá? E o agente oxidante é a espécie que está contido o elemento que reduziu, e nesse caso é o óxido de chumbo. Em um processo hidrometalúrgico conduzido nas condições ambientes, o mineral calcopirita é lixiviado em solução aquosa de sulfato férrico. Durante o processo, o sulfato férrico é regenerado a partir da adição de ácido sulfúrico e oxigênio gasoso a essa solução aquosa. Sabendo que a calcopirita é um semicondutor que sofre corrosão eletroquímica em meios aquosos oxidantes, e admitindo-se que esse material empregado no processo de lixiviação é quimicamente puro, escreva as equações químicas balanceadas das reações que representam a etapa de lixiviação de calcopirita com sulfato férrico aquoso. Lembrando, o sulfato férrico aquoso ele vai contribuir para a reação liberando o cátion Fe3+, ferro de número de oxidação 3+, tá? Então a reação é a seguinte: a calcopirita mais o cátion ferro 3+, que ele foi liberado depois da dissociação iônica do sulfato férrico, produzindo o cobre, o íon cobre mais em meio aquoso, mais ferro 2+, 5 mols, mais 2 mols de enxofre. Então, recapitulando, temos calcopirita mais 4 mols de ferro, de íon ferro de inox 3, formando cobre, íons cobre, de número de oxidação mais 1, mais 5 mols de íons ferro, com número de oxidação 2+, mais 2 mols de enxofre. A etapa de regeneração da quantidade exata de material total do sulfato férrico consumido no processo de lixiviação da etapa A, com a adição de solução aquosa diluída de ácido sulfúrico e ingestão de gás e oxigênio. Então nós temos o ferro 2+, que é produto da etapa anterior, que é um dos produtos da etapa anterior, mais o oxigênio, mais 4 mols de H+. De onde vem esse H+, professor? Daqui a pouco a gente vai estudar soluções ácidas e nós vamos ver que os ácidos aumentam a concentração de íons H+ no meio aquoso. Então por isso que essa reação acontece em meio aquoso, formando, né, que é a etapa de regeneração do cátion ferro de inox 3+. Então 4 mols de Fe3+, mais 2 mols de água. E aí, letra C, pede a reação global do processo de lixiviação da calcopirita, considerando-se as etapas A e B. Então, para isso, a gente tem que somar a reação da etapa A com a reação da etapa B. Quando a gente soma isso, o que acontece? Vamos ficar com a equação global, que tem como reagente a calcopirita mais oxigênio mais 4 mols de íons H+. O ferro, onde é que aparece? 4 mols
de ferro, eles são reagente da etapa B, porém eles foram o produto da etapa A. E aí a gente, como eles estão de lados opostos aí no sentido da reação, a gente acaba diminuindo, tá? 5 menos 4, e aí o lado que tiver a maior quantidade vai ficar o lado da reação, ou seja, o produto ou reagente que tiver a maior quantidade de ferro é que vai ficar representado, de ferro 2+, tá bom? Aí temos, continuando a reação, nos produtos cobre mais o ferro 2+, esse ferro 2+, é 1 mol somente porque é resultante da subtração dos 5 mols da etapa A menos os 4 mols que está agora no reagente da etapa B, mais 2 mols de enxofre mais 2 mols de água.